Oi todo mundo! Hoje eu vou continuar falando um pouco mais da minha história sobre a minha adolescência em uma família com uma dinâmica narcisista. Essa é a parte 2 e eu vou falar sobre como era a interação entre eu e os meus irmãos. Não liguem se ouvirem barulho de animais, eu estou em um lugar que tem muitos animais e eu não posso controlá-los. Pois bem, na minha adolescência, eu vou descrever um pouco como era, contextualizar como era dentro da minha casa. O meu pai, ele era ausente, ele vivia no trabalho, então ele não interferia muito no que acontecia, ele não interferia, ficava lá na dele. Minha mãe, apesar de ser muito presente, já que ela era dona de casa e passava 24 horas com a gente, ela era muito negligente. Não sei se fazia de propósito, mas enfim. E às vezes, inclusive, era facilitadora. Ainda estou tentando entender por quê, né? Acho que um pouco de ignorância e baixa estima dela mesma, né? E quanto aos meus irmãos, era assim. A nossa interação, às vezes, estava tudo bem, parecíamos uma família normal, dava até para conversar com alguns deles, né, de uma forma razoável. Outras vezes era neutro, cada um na sua. E com muita frequência mesmo, havia muitas brigas, sabe? Muitos xingamentos. Era horrível. Era assim, existia muito entre eles, na personalidade deles, essa disputa de poder, de querer saber quem era o mais forte, quem era o que podia mais. Então, parecia que estavam eternamente competindo. E eu não conseguia entender aquela dinâmica, porque eu nunca fui assim competitiva, eu sempre fui mais da paz, então eu não entendia muito aquela brigalhada toda. E como eu era mais assim meio boba, assim mais ingênua, e também eu não tinha essa malícia mais agressiva, eu acabava me tornei, né, o bode expiatório. O bode expiatório, para quem não sabe, é aquela pessoa que vai ser o alvo em que os outros ao redores, que têm características narcisistas, eles irão depositar as suas frustrações, eles irão depositar a culpa em você. Então, o bode expiatório vai ser o culpado por qualquer coisa de errado que acontecer ali naquele ambiente, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, não tenha tido a intenção. Então, como é que eram as nossas brigas? Era assim. Não, mas antes eu vou falar um pouco da personalidade de alguns deles. Era assim. Tinha aqueles que não me agrediam fisicamente, mas havia muita agressão psicológica. Então, me chamavam de lesada, de doida, de burra, de fracassada, de feia, de gorda. Mas eu não era gorda, tá? Mas eu era chamada assim, baixinha, você não faz nada, não presta pra nada, o seu futuro é lavando pia, né? Assim, coisas desse tipo. Mas não lembro de agressão física, mas eu lembro muito dessa parte de ficar querendo me colocar pra baixo. Tinha um deles que só me tratava mal na infância, mas na adolescência ele parou completamente. Ele me tratava assim normal e durante muito tempo eu considerava ele o meu irmão preferido, né? Porque ele não me xingava nem me batia, então eu adorava ele. Depois de adulta foi que eu me dei conta de que sim, ele não fazia essas coisas comigo, mas também ele não fazia nada para impedir. Em nenhum momento ele me defendia, em nenhum momento ele dava conselho para os outros para não fazerem isso. Então, na verdade, ele era omisso. Eu vou falar do meu irmão mais novo porque ele era muito pequeno, então nem conta, né? Café com leite. E tinha os outros que, além de me xingarem,
psicologicamente me batiam. Em um especial eu adorava fazer isso, né? Mas tinha os outros que me batiam. E como é que eram as brigas? A grande maioria das vezes eu tava de boa. Pode ser que em algum momento eu tenha iniciado alguma briga, eu não vou dizer que isso não aconteceu, mas eu lembro de muitas vezes que a discussão iniciou e eu tava na minha. Então parece ridículo, mas por exemplo, eu tava quieta no meu canto e um deles chegava e simplesmente puxava o meu cabelo, sabe? E óbvio que eu me irritava. Por que que eles faziam isso eu não sei, sabe? Eu nunca consegui entender como é que uma pessoa tá quieta no canto dela, fazendo as coisas dela, e de repente alguém chega e simplesmente agride, só pra criar confusão. Em outros momentos, eu também estava vivendo a minha vida ali, fazendo as minhas coisas, e alguém chegava, um deles chegava e me dava um empurrão, sabe? Totalmente gratuito, simplesmente para criar uma confusão. Ou então, quando percebiam que eu ia tomar banho, aí na mesma hora eles entravam no banheiro na frente, um deles, né? Pra me deixar irritada. Ou então pegava nas minhas coisas, sabe? Eu lembro dessas picuinhas, parecia que estavam o tempo inteiro tentando me deixar irritada, me deixar estressada. E eles faziam qualquer coisa que me deixasse estressada. Se eu gostava de algum programa, eles queriam mudar o canal, e aí iniciava uma confusão. E aí no meio dessa confusão tinha uma briga. Mas eles não brigavam só comigo, não. Eles brigavam entre si. Sabe, eu lembro muito dessa coisa de, ai meu Deus, que inferno, sabe? Eu queria paz, eu queria ficar em silêncio. E eu não tinha pra onde ir. E ali parecia um hospício. Só que apesar de todo mundo ali parecer meio doido, eu era que era doida, sabe? Muito estranho. E assim, se eu for falar de todas as histórias que aconteceram na minha adolescência, vai demorar muito. Então, eu vou falar mais das mais marcantes, que foi com aquele meu irmão chato. Lembrando que ele não foi o único que me infernizava, mas como ele era o mais chato, então eu vou falar dele. Porque foi assim, eu fui chegando próximo do final da minha adolescência e os outros meio que foram parando de fazer essas coisas. Mas ele continuava, ele não parou. Então eu vou contar alguns episódios. Um deles, eu estava à noite deitada no sofá assistindo um filme. E aí ele chegou e simplesmente mudou o canal. Então eu falei, eu estou assistindo. E ele disse, eu não perguntei. E aí iniciou-se uma briga porque, apesar de eu ser considerada calma socialmente, eu já estava tão estressada que na época eu fiquei bem reativa, então eu reagia. E aí iniciou-se uma briga e no meio dessa briga ele me deu um tapa na cara. Ele amava me dar tapas na cara. E aí eu fui pra cima dele, querendo azunhar ele, então eu já parti pra aquela coisa agressiva dos dois ficarem se machucando. A minha mãe acordou querendo saber o que tinha acontecido, porque era noite. E aí eu contei pra ela, né, que eu tava assistindo o filme, contei o que aconteceu. E ele disse, essa menina aí que fica sendo mal educada e não quer me respeitar. Né? Ele queria que eu o respeitasse, sendo que ele não estava me respeitando, sabe? E aí eu sei que eu tava estressada, aí ele só fez se virar e foi pro quarto dormir, né? Porque ele já tinha conseguido o que queria, que era me deixar com raiva. E aí a minha mãe se virou pra mim e começou a brigar comigo. E começou a dizer que eu tinha que respeitar o meu irmão, porque ele era homem, e que mulher que batia em homem merecia apanhar. Ai, eu penso, gente, eu não acredito que a minha mãe me dava esse tipo de conselho. Ela deveria ter ido lá falar com ele e dizer como era feio o homem bater em mulher, mas ela veio para mim dizer que eu não poderia enfrentar homem. E aí eu falei, e se eu já estiver apanhando, o que eu tenho a perder com isso?
E assim, a minha mãe ela sempre foi assim, como ela tem uma personalidade machista e como ela se achava inferior, ela achava que a gente tinha que lamber os pés dos homens, sabe? Eu nunca quis ser desse jeito. Então ela muitas vezes acabava defendendo ele. Ele arranjou um emprego em outra cidade e ele passava dias fora. E eu amava quando ele ia embora. A gente sabe quando detesta alguém, quando essa pessoa vai embora. E a gente sentia um alívio, uma paz. Então eu amava. E quando alguém dizia que ele estava voltando, eu já me estressava antecipadamente. Eu já pensava, nossa, meu inferno vai começar. E quando ele chegava, eu estava certa, infelizmente. Então ele começava a fazer de tudo para infernizar minha vida. Eu acho o seguinte, ele tinha um emprego, minha percepção da história, não sei se é verdade, que eu nunca perguntei, mas eu acho que lá nesse emprego ele tinha que bancar o perfeitinho e lá provavelmente ele devia engolir muito sapo do patrão, das pessoas em volta e tal. E aí ele não podia reagir porque ele estava lá no empreguinho dele. E eu acho que quando ele voltava cheio de gás para querer extravasar aquela frustração dele em alguém. E eu era um alvo muito fácil. Então era um momento que ele queria mostrar que ele não era um frangote, lá igual no emprego. Que eu acho que era isso que acontecia. Era um momento dele tentar provar para ele mesmo que ele era machão. E como era que ele fazia isso? Me infernizando, vai entender, né? Então eu lembro de uma vez que a gente estava discutindo e, e aí eu falei assim, olha, você conhece a Lei Maria da Penha? E ele falou, e você conhece um 38 na cabeça? Eu fiquei bem chateada. Aí eu falei pra mãe, mãe, a senhora tá vendo? Ele tá me ameaçando. E aí ela, ah, é só brincadeira, deixa de besteira, tá vendo que ele não vai fazer isso com você? Aí eu disse, mas ele tá me ameaçando, ele me ameaçou, a senhora não viu? E ela, ai, deixa de besteira, deixa de besteira. Era sempre assim, sabe? Ela muito negligente e facilitadora às vezes. E aí tinha um momento que eu não sei, eu não lembro muito de como as brigas iniciaram. Só sei que em um determinado momento, em outra ocasião, a gente começou a discutir e ele veio na minha direção e aí eu falei, o que que você vai fazer? Vai me matar? Né? Porque ele já se inflou igual um pavão, sabe? Tentando mostrar eu sou forte e com aquele jeito de vou te bater. Aí ele disse a frase que até hoje ressoa na minha mente. Ele disse, você já deveria ter morrido há muito tempo. Aliás, não era nem para você ter nascido. Gente, alguma coisa dentro de mim se quebrou naquele momento. Naquele momento, ele já não era mais nada pra mim, sabe? Ele deixou de ser meu irmão ali, porque eu posso até não ter morrido na matéria, mas com certeza naquele momento ele matou a única irmã que ele tinha, porque naquele momento ele já não era mais meu irmão. E eu só fiz me virar. Eu não lembro o que foi que eu fiz, mas eu acho que eu só fiz me virar e fui embora. E quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto de falar com essa pessoa. Eu não gosto de ficar perto dessa pessoa. Eu crio verdadeira repulsa quando eu tô perto de alguém que eu não suporto. Então eu comecei a rejeitar a presença dele. Quando ele estava no lugar, eu saía e eu ficava muda, eu não falava com ele. E aí eu vou contar só mais um episódio, tá? Que foi a última briga que tivemos. A última vez que ele me bateu, eu tinha 22 anos, tá? Eu passei por esse estresse todo até os 22 anos. Foi quando finalmente eu consegui dar um baixa nessa situação. Porque se eu fosse esperar os meus pais fazerem alguma coisa, nunca ia ter parado até hoje. Eu ainda estaria apanhando. Um dia, ao contar para uma amiga, ela falou assim, nossa, 22 anos, você aguentou esse tempo todo? Aí eu disse sim, que eu era burra, eu não falava pra ninguém. Mas, enfim, eu vou deixar essa parte pra depois. Então eu vou contar só mais esse episódio. Eu lembro que era na hora do almoço. Aí eu fui colocar comida. Na hora que eu peguei o prato e a colher, eu percebi que ele entrou na cozinha. Imediatamente eu larguei os talheres e fui para o quarto dos meus irmãos, que era um quarto bem próximo. Não tinha porta não, tá, gente? E tinha uma TV lá e me sentei e fiquei assistindo televisão.
Ele na hora percebeu que eu saí por causa dele. Então ele foi, colocou a comida. Ele podia ter ficado lá, né, comendo o almoço dele, mas não, ele veio me infernizar. Ele foi até o quarto onde eu estava, sentou na cama ao lado e começou a me xingar e começou a falar besteira, que eu nem lembro mais o que era, mas dizendo coisa, você tá me evitando, haha, e sabe, me infernizando. E eu muda, calada. Aí eu me levantei, voltei pra cozinha, peguei o prato e fiquei colocando a comida. Ele podia ter ficado lá no quarto, não podia? Mas não, ele se levantou, foi pra cozinha e eu lá botando a comida e ele falando um monte de besteiras que eu realmente não lembro, mas eram coisas ofensivas. Ele queria que eu me irritasse. E eu muda, né? Aí quando eu terminei de colocar a comida, eu já ia sair de novo para um outro lugar para fugir da presença dele. Então ele deu uma risadinha que me encheu a paciência. E ele disse: hahaha, eu quero ver para onde é que você vai agora, que aí eu vou atrás de novo. Nesse momento, eu percebi que eu não ia conseguir me livrar dele. Aquilo me encheu de tanta raiva que eu peguei a comida que estava no meu prato e simplesmente joguei na direção dele. A comida, não o prato, que era de vidro. E isso foi o estopim do que vinha acontecer, do barraco que viria a acontecer depois. Ele ficou altamente enfurecido. Sabe o que me irrita em um narcisista? Ele nunca percebe que tá errado. Ele ficou furioso e começou a dizer coisas do tipo: você tá vendo o que essa menina tá fazendo? Olha o que foi que ela fez comigo, ela jogou a comida em cima de mim. E começou a me xingar e começou a me xingar. E detalhe, gente, eu tive testemunhas nessa hora. A empregada que morava na nossa casa, ela presenciou toda aquela discussão. Alguns dos meus irmãos presenciaram, mas como sempre eles não se intrometiam, né? Eu não lembro de nenhum momento em que eu fui defendida pelos meus irmãos, assim, eles continuaram lá assistindo TV, não era nem com eles. A minha mãe estava presente e eu sei que ele também ficou com... Ele já tava, né? Louco pra iniciar uma confusão. Aí ele pegou o prato com a comida que ele tava e ele jogou com tudo na minha direção. Prato com tudo. E o prato era de vidro, então o prato ele se quebrou no chão e ficou aquele monte de cacos de vidro pequenos, vidrinhos pequenos. Era um prato que eles se esbagaçavam, então viram uns pedacinhos pequenos de vidro no chão. E começar a briga, né? Ele falando mal de mim, eu falando mal dele, ele querendo respeito, né? Que eu respeitasse. Eu dizendo que só dava respeito a quem merecia respeito. Até que chegou um determinado momento que ele veio na minha direção. Eu não esqueço essa parte. Até hoje eu lembro nitidamente. E, nossa, eu tenho muita raiva reprimida, sabe? Eu tenho muita raiva mesmo. Ele veio na minha direção, ele pegou no meu cabelo, me derrubou no chão, no meio daqueles cacos de vidro. Eu fiquei de joelhos enquanto ele sacudia a minha cabeça, assim, com muita força. A sensação que eu tinha era que se ele pudesse, ele teria me matado ali mesmo. Eu acho que se ele pudesse, sabe, me matar, ele ia ter feito isso, ia ter achado o máximo, porque ele tava com muita raiva. Porque na cabeça dele, ele tinha razão. Ele estava certo e eu que estava errada, e ele ia me ensinar a respeitá-lo. Ele achou que me agredindo fisicamente daquele jeito, eu iria respeitá-lo. Nossa, você não tem noção de como eu respeito aquele verme, né? Oh, respeito tanto. Ironia, tá? Ele ficou me E aí eu, com as minhas mãos, que era a minha forma de me defender, eu comecei a azunhar a perna dele, enquanto ele sacudia a minha cabeça e o meu de joelhos, com aquele monte de caco de vidro. A minha mãe, percebendo a gravidade do que estava acontecendo, começou a pedir pro meu irmão parar. E eu lembro que até ela chorou um pouco, né? Porque tava passando dos limites. E ele me sacudiu assim com muita raiva, até que chegou um momento que ele me soltou, né? E ainda com razão, né? Ainda se achando que tava com a razão. Ainda falou algumas coisas que eu não lembro e foi embora, né? E aí eu me levantei assim, toda me tremendo e com muita raiva, a comida toda no chão. Mas mesmo eu estando com muita raiva, eu já não tava mais com fome. Aí então
pensei assim, não, vou só comer um abacaxi, né? Um pedaço de abacaxi, porque comida mesmo eu já não queria mais. Então, mesmo me tremendo, né? Eu comecei a cortar o abacaxi com a faca. Aquele idiota, ele podia ter ficado quieto no canto dele. Aí, ele veio novamente e começou a me xingar de novo. Eu me virei pra ele e disse: agora estou com uma faca. Você quer me enfrentar? E nesse momento, como todo covarde, aí ele não quis me enfrentar. Ele foi embora. Olha, eu tava com tanta raiva que não sei não. Se ele tivesse vindo na minha direção, eu com a faca na mão, não sei. Graças a Deus que ele, como todo covarde, foi embora. A minha mãe veio até mim e qual era a clássica frase que ela dizia pra mim? Ela disse de novo. Ela falou: ah, não conte nada pra ninguém que é pros vizinhos não saber. Gente, foi o estopim, sabe? Da minha raiva. Foi estopim. Eu disse: o quê? Você não quer que os vizinhos saibam? Eu quero que o mundo inteiro saiba o idiota que ele é. E aí teve uma discussãozinha básica com a mãe, porque ela defendeu ele de novo, gente. Pronto, eu não quis mais nenhum abacaxi. Eu fui pra casa da minha avó, que era perto. E aí eu ainda tava com os joelhos assim, meio sangrando, meio tremendo. Contei o que foi que aconteceu. Sabe o que foi que a minha avó disse? Ah, não conte pra ninguém não, que é pros vizinhos não saberem. Gente, eu não acredito que as mulheres em volta de mim, ao invés de me darem apoio, estavam mais preocupadas com o que os vizinhos iam pensar do que como eu estava física e psicologicamente. Eu pensei: vó, eu quero que o mundo todo saiba, entendeu? E aquilo me deu muita raiva. E aí eu cheguei à conclusão que eu nunca mais ia deixar ninguém chegar perto de mim assim me bater. Os dias se passaram. Em outro momento, que eu não lembro que momento foi esse, ele quis de novo brigar comigo. E eu falei: ah, você quer brigar comigo? Pois se você me bater, eu vou na polícia, tá? Eu falei com muita raiva na hora. Depois bate, mas eu vou na polícia. Eu vou denunciar você. E aí, gente, covarde. Eles só fazem mal a você se eles acham que não vão ser punidos. Nesse momento ele percebeu que eu tinha chegado ao meu limite, que eu tava falando sério. E aí ele nunca mais teve coragem de bater em mim. E foi aí que finalizou a minha trajetória de agressões físicas. Eu já estava com 22 anos. Olha, se eu soubesse que a palavra polícia era mágica, eu teria utilizado há muito mais tempo. Mas eu era meio burra, ninguém me deu esse conselho. Foi uma frase que surgiu assim, de repente. Assim, quando eu lembro do passado, eu sinto muita raiva, porque eu estava numa situação vulnerável, né? Assim, de impotência perante aquele ambiente onde eu estava. E às vezes eu também tenho mágoa das mulheres em volta de mim, porque as mulheres, elas não são muito unidas. E eu me sinto meio traída, às vezes, pela minha mãe, pela minha avó e também outras mulheres da minha família. Assim, machistas, sabe? E não me apoiaram, tentaram passar a impressão de que a culpa era minha. Estavam mais preocupadas com a aparência social, e isso sempre me magoou bastante, porque eu me sentia muito sozinha e muito desprotegida. E hoje em dia algumas pessoas ficarem tentando me convencer de que isso nunca aconteceu e de que eu preciso de tratamento me deixa também muito chateada. Mas é isso, gente. No próximo vídeo eu vou contar um pouco sobre como eu era vista na escola, no meio social. Talvez eu fale um pouco sobre a minha mãe, não sei, minha relação com ela. E no último eu vou falar como foi que eu entrei em depressão. E tchau, porque esse vídeo já tá longo demais. Até a próxima.